A gente volta aqui para a capital federal, seguimos ao vivo, contando que a CPMI do INSS ainda está em andamento. Hoje, um pouco mais cedo, durante uma entrevista coletiva, o senador Carlos Viana afirmou que ele conversou com o líder no Senado, conversou também com o senador Davi Alcolumbre sobre a decisão de manter em sigilo as imagens internas do Senado Federal. Viana afirmou que ainda se mantém o sigilo em relação às visitas aos gabinetes, mas que será avaliado o acesso a essas imagens. Vamos ver o que ele respondeu também, outras informações, durante uma entrevista coletiva hoje, durante o intervalo na CPMI. Vamos ver. Eu conversei com o presidente Alcolumbre, coloquei para ele o posicionamento do plenário, que foi unânime em fazer a requisição. O presidente manteve o relatório e a decisão de não fazer a quebra de sigilo nas visitas aos gabinetes, mas determinou a Advocacia do Senado a avaliação das entradas e saídas dos prédios, tanto da Câmara quanto do Senado, o que não está previsto no parecer que nós recebemos. Então, portanto, eu acredito que nós tenhamos acesso com tranquilidade às entradas no Senado nos dias e horários determinados. Mas não era fundamental saber em que gabinetes essas pessoas estiveram e por que o presidente Alcolumbre preserva essa informação? Não é fundamental. Isso vai aparecer ao longo do depoimento dos envolvidos. Eles podem declinar quais foram os parlamentares que eles visitaram e, naturalmente, isso virá à tona de um jeito ou de outro. O Senado tem esse parecer de 100 anos, e nós vamos trabalhar com as informações que forem sendo disponibilizadas. Eu vou fazer uma pergunta direta aos nossos comentaristas, começando com a Luana Tavares novamente. Luana, acho que é uma pergunta inevitável. As imagens de acesso ao Senado, se estamos numa investigação e estão querendo colocar um sigilo em quem visitou os gabinetes de senadores, há uma tentativa de blindagem aos parlamentares, porque não querem expor os lobistas que chegaram até os senadores? Qual é o objetivo de ocultar essas informações, Luana? Perfeito, Bruno. Acho que você tocou no ponto central. A quem interessa a falta de transparência? Quando a gente fala em transparência, quando a gente fala num processo como esse, cada vez mais as pessoas que estão envolvidas ou que querem mostrar a transparência, mostrar a sua lisura, elas devem estar, por outro lado, querendo que essas imagens, que essas informações cheguem àqueles que estão investigando o caso. Então, no caso da CPMI do INSS, essas informações e as imagens, elas seriam cruciais, sem dúvida, né? A gente tem aí diversos suspeitos de terem transitado no Congresso para fazerem articulações, incluindo o careca do INSS, né? Que é um dos principais investigados, articulador de boa parte, né? Tido como articulador de boa parte dos repasses e da distribuição desses recursos, e essas informações, sem dúvida, seriam essenciais. Agora, eu volto à pergunta central. A quem interessa não ter transparência? Acho que quando esse tema vem à tona e se refutam a necessidade de se abrir cada vez mais ali dados e informações que vão beneficiar as investigações, com certeza a gente pode desconfiar de que há algo errado. Ô Túlio, o que chama a atenção aqui é o seguinte também, né? Porque em outras investigações, nós já enfrentamos dificuldade para acessar a câmera ou documentação de um hospital, de um evento, de um órgão restrito, mas no Senado Federal, onde a investigação está acontecendo, os senadores não estão conseguindo acessar essas informações. Há, então, até aqui uma resistência de Alcolumbre. Agora, num eventual cenário de que essas imagens sejam liberadas e que esses lobistas sejam identificados acessando um gabinete de um senador X específico, o que esperar da CPMI em relação a este senador ou deputado que recebeu esses investigados? Olha, Bruno, esperaremos problemas se aparecerem imagens nesse sentido. Eu tenho falado aqui, desde o início dessa CPMI, que a CPMI é uma caixa de Pandora. Uma vez aberta, você não controla mais os monstros que saem dela. E é exatamente o caso, porque para um esquema bilionário, multibilionário desse,
né? Evidentemente que há participação de pessoas ligadas ao governo e, infelizmente, ligadas ao Congresso Nacional. Então, é uma investigação que fatalmente vai incomodar, vai constranger muita gente, Bruno. Inclusive, tem um fato aí que ainda está embaixo dos tapetes, que precisa ser revelado, que é o dos empréstimos consignados, né? São aqueles valores que são tirados de empréstimos em relação a aposentados que não autorizaram. Dizem nos corredores da política que o dinheiro desses 6 bilhões que apareceu como desvio até agora vai ser dinheiro de pinga, Bruno. Obrigada, Túlio Nassa, pela sua análise, também a Luana Tavares.